Então, continuando o nosso papo dessa brevíssima introdução, eu hoje vou contar um pouco da história dessas tecnologias e dos frameworks que eu tinha separado para a gente endereçar nesse curso. Então, vou pular direto aqui para as coisas da OpenAI. Pronto. Então, começando a falar um pouco da OpenAI, o que mudou o jogo no final de 2022 foi o ChatGPT, anunciado em novembro pela OpenAI. Aí todo mundo passou a falar nessa história. O que tem de tão estranho assim, ou tão interessante assim, no ChatGPT? Bom, primeira coisa, ele usa um modelo GPT 3.5, que é uma evolução do modelo que a OpenAI já tinha, o GPT-3, que é uma evolução dos GPTs que vão até o começo, uns 5 anos para trás. Agora, esse GPT 3.5, que está por trás do ChatGPT original, ele foi retreinado para seguir instruções, para seguir diálogos com o usuário. Então, na verdade, é um modelo treinado para fazer uma coisa bem mais interessante, né? Seguir instruções. Eu dei exemplo para vocês logo no começo daquela, bom, ok, quem for o Dom Pedro I, né, que ele está enterrado, tudo bem, isso aí não tem muita novidade, mas quando eu coloco lá a descrição do banco de dados e instruo o GPT para gerar SQL, eu já estou dando uma instrução a ele. Então, essa noção de seguir instruções que o usuário passa é que é uma coisa meio misteriosa, mas que fez a diferença para o ChatGPT se tornar algo bastante popular, né? A segunda coisa que eu dei exemplos para vocês é a capacidade desses modelos grandes de gerarem texto bastante bem articulado, né? Texto que parece que foi escrito por um escritor. Não vou nem falar de ser humano, porque a gente às vezes escreve muita bobagem, né? Mas uma pessoa que escreva bem, de forma articulada, o que o ChatGPT faz é algo muito parecido. Bom, os outros exemplos que eu dei estão para ilustrar essas questões que eu coloquei aqui em vermelho. A própria exemplo que eu usei lá de onde é que Dom Pedro I tá enterrado, tinha vários errinhos que eu apontei que pareciam coisas corretas, né? O texto soava correto, mas na verdade ele estava errado. Então essa preocupação de produzir texto que parece algo escrito, bem escrito, mas que no fundo está errado, é um problema sério que a gente tem que se preocupar. Então, por um lado, ele é muito bom, porque produz respostas que são bem articuladas. Por outro lado, essas respostas podem estar tudo simplesmente erradas. E a ideia de seguir diálogo é ótima. Um pouco disso que eu falei está nesse documento original da OpenAI, mas esse outro documento aqui, isso aqui está lá no Archive, é mais interessante. Ele descreve como eles treinaram o, o GPT 3.5. E aí é que vem a parte interessante. Todos esses modelos, é interessante a gente olhar como eles foram treinados. No caso do BERT e do GPT original, do GPT-0, digamos assim, era bastante abrangente o volume de dados que eles usavam para treinar, mas não tão abrangente assim. Mas conjunto de livros abertos, ou Wikipedia em inglês e tal. O conjunto de objetos, vamos chamar aqui, o GPT-3.3, tinha sido treinado, já era um negócio monumental. Bom, essa história de treinar traz à tona um outro exemplo que eu dei no começo, que é, bom, se ele é treinado até um certo, com dados até um certo momento, dali para frente, não é de se esperar que ele consiga produzir alguma resposta adequada, né? A história da curação do Charles Leclerc era um exemplo bem claro desse problema. O 3.5, então,
que estava por trás do ChatGPT original, lá de novembro de 2022, o 3.5 tinha sido treinado até setembro de 2021. Bom, tem uma outra questão que é bastante séria, que é uma preocupação. Todos esses papers desses modelos, eles chamam atenção para isso, é você não produzir respostas que contenham conteúdo tóxico. Conteúdo tóxico é qualquer coisa que não é adequada você transmitir. Por exemplo, como é que a gente constrói uma arma química? Bom, isso não é alguma coisa que a gente deva sair por aí explicando, né? Então, eles tiveram uma preocupação, Google também, a Meta também, todos os papers chamam atenção para isso, uma preocupação em filtrar o que eles chamam de conteúdo tóxico. No caso desse treinamento original do 3.5, eles usaram pessoas para fazer isso. Então, eles pagaram lá os quenianos a $2 a hora, onde eles geravam respostas pelo ChatGPT e a pessoa ia lá e clicava se aquilo era conteúdo tóxico ou não era conteúdo tóxico. Então, esse um homem no feedback de treinamento significa simplesmente alguém ir lá e clicar se aquele conteúdo é adequado ou não. Isso aí é um trabalho insano, né? Bom, então isso é a ideia por trás do ChatGPT, de uma forma muitíssimo simples, né? Eu recomendo fortemente dar uma olhada nesse paper aqui, que existia. Oi, Paulo. Paulo? Professor, uma curiosidade que eu tenho, justamente nessa questão do outsourcing que eles fizeram com trabalhadores para tentar ver o que é conteúdo tóxico, né? É que, por exemplo, né, existe um trabalho parecido em redes sociais, só que é feito em tempo real, né, de certa forma. Além de, claro, Não. automatizações, mas tem postagens que você denuncia e Isso. aí pessoas tentam ver. No caso do Uhum. ChatGPT, como ele não funciona como rede social nem nada disso, existe um trabalho contínuo dessa força de trabalho que tem que continuar encontrando novas coisas e meio que controlar isso, ou realmente tipo, é meio que o trabalho todo é feito antes do lançamento da LLM? Essa é uma boa pergunta, porque a única coisa que eu li, que ele achou nesse paper aqui, é que eles fizeram isso para o lançamento do 3.5, né? Então, para treinar aquele modelo, eles se preocuparam com essa questão do treinamento. A gente vai ver daqui a pouco que tem modelos que foram retreinados bem mais recentemente. Os papers não comentam que eles voltaram e revisitaram essa filtragem, né? A história da rede, deixa eu dar um comentário para vocês. Uma vez eu li um artigo sobre esse problema de filtrar em tempo real. É, é assustador. Foi uma reportagem da BBC. O negócio é assustador. O pessoal que fica lá meio que vigiando as redes, eles acabam sendo submetidos a barbaridades. Barbaridades que de vez em quando a gente lê aí na imprensa. O sujeito passa o dia inteiro filtrando essas barbaridades. É uma coisa horrível. O artigo era sobre o impacto psicológico, a necessidade desse pessoal para passar por análise, né? Depois que trabalha algum tempo como mediador de conteúdo. No caso aqui desses trabalhadores, não foi tão ruim assim. Pelo menos eles não comentam nada disso no paper, né? Mas em redes sociais, eu até uma hora dessa eu descobri onde é que eu guardei esse artigo, que eu achei uma coisa assustadora. Bom, com relação a isso, eles comentam uma outra coisa. Quando você vai lá e marca, esse conteúdo é inadequado, o modelo tem que ser retreinado para filtrar aquele conteúdo, né? Então, uma das diferenças entre o 3.5 e o que foi lançado logo depois, que é o GPT-4, é justamente nessa filtragem. O GPT-4, como está aqui no segundo bullet, né,
ele tenta filtrar, mas não filtrar demais, né? Uma coisa é você filtrar demais e ser conservador, né? Aí você pode estar jogando fora conteúdo útil, né? Então, o 4 foi retreinado sobre esse aspecto, né? Filtrar menos o que seria considerado conteúdo inadequado. Mas é o único comentário que eu tenho, que eu me lembro de ter lido, além desse treinamento original do 3.5. Bom, então voltando aqui à linha do tempo, né? Isso aqui era novembro de 2022. Março do ano seguinte, mais precisamente 14 de março de 2023, a OpenAI lançou o GPT-4, que tem esse aspecto de, digamos, filtrar menos. Supostamente o GPT-4 ele é melhor em responder perguntas que têm a ver com fatos, o que eles chamam de factual responses, é a história lá do Dom Pedro I, né? Ou seja, quando tem algum fato, ele produzir o texto que seja de fato adequado, fidedigno, né? Então, isso são melhorias bem substanciais em cima do GPT 3.5. E uma coisa interessante é que você pode usar imagens misturadas na entrada para o GPT-4. Nessa época daqui, o 4 só era acessível pela interface paga, custava $20, acho que ainda tenho isso, $20 por mês para poder acessar essa interface paga, né? Então, esse foi o grande modificação do 4. Aí vocês vão perguntar, até quando o 4 foi treinado? Aqui ficou bem claro, né? Não é muito claro o que eles fizeram quando lançaram o 4. Ele foi lançado um pouco depois, mas não diz se ele foi retreinado, se ele trouxe fatos. Isso é uma coisa meio misteriosa. A gente tenta descobrir como é que esses modelos foram retreinados, se eles foram atualizados, mas eles nunca são muito claros sobre isso, né? Quando eles lançaram, agora bem mais recentemente, andando para esse ano, né? Quando eles lançaram o GPT-4 Omicron em maio desse ano, teve algumas coisas interessantes. O Omicron tem uma versão menor dele, e eles aqui são mais claros, né? Esse modelo foi treinado com dados até outubro de 2023. Então já melhorou bastante, de setembro de 21 até outubro de 2023. Mas aqui está claro, mas nem sempre essa informação está disponível e ela é importante. Então, agora voltando ao GPT-4 Omicron, ele tem uma diferença substancial do anterior, que na verdade ele recebe como entrada uma combinação multimídia, vamos chamar assim, e produz uma combinação de saída também multimídia. E supostamente, isso não consegui testar, né? Supostamente ele é bastante rápido. Isso aqui é menos de um terço de segundo, ele produz alguma resposta se você estiver trabalhando com áudio. Tá? Outra questão que aparece é que língua esses modelos foram treinados. Aqui não há nenhuma informação sobre, quer dizer, nesse paper aqui tem, mas eu não copiei para cá nenhuma informação acerca de que outras línguas esses modelos foram treinados. Lembra que eu comentei que a primeira vez que eu usei GPT-4 eu fiz uma pergunta em inglês porque eu achava que ele não ia me responder nada que fosse em português e ele me respondeu a pergunta que eu fiz em inglês, ele me respondeu em português. Então esses modelos são realmente treinados em outras línguas, mas não é muito claro nos papers o que eles fizeram. Nesse caso do Omicron, eles dizem que ele foi retreinado e tem um desempenho bastante bom para outras línguas que não sejam em inglês, né? Bom, tudo isso aqui tem a ver com a capacidade do modelo de produzir, interpretar a entrada e produzir saída. Mas tem uma outra coisa aqui do Omicron importante. Ele é muito mais rápido,
Isso aqui dá uma ideia de quão rápido ele é. E ele, mais importante ainda, é muito mais barato do que o 4. Isso é bastante interessante. E aí, eles lançaram o Mini, a versão Mini disso. Então, a pergunta é, para que fazer uma versão Mini? Bom, Mini significa que, no fundo, o modelo é menor. Se o modelo é menor, provavelmente ele é bem mais rápido. Se ele é menor e mais rápido, na verdade, eu posso cobrar mais barato pelo uso do modelo. Então, o que eles comentam, isso aqui é o anúncio do Omicron Mini, né? Dizem eles que ele é 60% mais barato que o 3.5 Turbo e uma ordem de magnitude mais barata do que os modelos anteriores. 60% não é exatamente uma ordem de magnitude, né? Mas a gente pode imaginar que esse aqui é bem mais rápido e mais barato do que os modelos anteriores, o que começa a ficar interessante, né? E ele, digamos assim, tem um desempenho, né, razoável do ponto de vista de qualidade da resposta. E continua oferecendo entrada e saída, né, multimídia, né, texto, imagem, vídeo, etc., né? A outra questão que esses modelos, tem uma tabelinha lá no início dessa apresentação que lista isso. Outra questão importante é saber o quanto você consegue passar de instruções e informação nova na área de trabalho do modelo e o quanto ele acaba produzindo de saída. Como eu já comentei um monte de vezes, essa interação entrada e saída não é medida em número de palavras, é medida em tokens, quer dizer, pedacinhos de palavras. Enfim, vamos chamar de tokens, né? O número de tokens que o GPT-Mini trabalha é substancialmente maior do que o 3.5 ou mesmo o 4. O 3.5, eu acho que é 32K, se não me engano. Agora eu repito, tem que olhar a tabelinha lá. E essa questão de limitar o tamanho da área de trabalho acaba sendo bastante importante, por razões óbvias, né? Mas só para dar um exemplo, no caso de você estar traduzindo de linguagem natural para SQL, uma das coisas que você tem que passar na entrada para gerar o SQL é, obviamente, o esquema do banco de dados. Se o esquema do banco de dados é muito grande, provavelmente você não vai conseguir passar o esquema inteiro na área de trabalho, porque isso vai estourar o número de tokens. Então, você tem toda uma estratégia para, dado uma consulta em linguagem natural, tentar descobrir de antemão quais são as tabelas que serão úteis a processar aquela consulta em linguagem natural e trazer uma descrição apenas dessas tabelas, e não do esquema conceitual inteiro. Quando a área de trabalho aumenta, tem uma capacidade muito maior, essa limitação, obviamente, começa a ficar menos importante, né? Então, o tamanho de área de trabalho é algo bem importante. Então, aqui temos novidades de pouquíssimo tempo atrás, que é um modelo, uma evolução, eles não chamaram de GPT-5, eles chamaram de GPT-4 Omicron, e a versão simplificada deles. A gente vai ver que todos esses grandes modelos têm uma versão simplificada por razões óbvias, né? Aí, hoje é dia 21, né? Isso foi ontem. Ontem apareceu uma notícia no Bloomberg, na verdade no Globo também apareceu, que a OpenAI abriu o 4 Omicron para poder ser fine-tuned para uma empresa. A gente já deixava você fazer isso para o 4 em circunstâncias meias complicadas, né? Você tinha que contratar ele, tinha que ter a equipe dele, era um negócio meio complicado. Mas você conseguia fazer fine-tuning do 4, que é razoavelmente interessante. Tem que dar uma olhada na documentação, isso é uma coisa que depois a gente pode investigar com mais detalhe, né? Exatamente o que a gente consegue fazer de fine-tuning do 4 único, né? Mas isso é uma notícia bem recente do Bloomberg. Aliás, quando eu peguei essa notícia, eu fiquei pensando como é que a gente vai dar um curso
interessante, onde, no fundo, a gente acaba pegando informação pela Bloomberg. É bem esquisito isso, né? Eu sou assinante de um troço chamado Medium, que todo dia eles me mandam um extrato, uma opção de blogzinhos, noticiazinhas, né? Sobre essa área, né? Então, todo dia tem alguma novidade. Agora não é só o vídeo, né? O Bloomberg também que eu tenho que ficar olhando. É bem estranho isso. Bom, então temos novidades aqui do Omicron que vale a pena a gente dar uma olhada depois, o que exatamente eles estão querendo dizer com isso, né? A notícia aqui é bastante notícia de jornalista, né? Não tem nada de técnico. Bom, aí tem outras coisas que, se vocês forem olhar lá na OpenAI, oi, Cláudio. Oi, professor, boa Cláudio? tarde. Tudo bem? Tudo. Eu queria tirar uma dúvida com relação quando o senhor falou mini. Isso quer dizer que a quantidade de texto que foi dado de input no treinamento é uma quantidade bem menor? É nesse Não, ponto? não. Não, não. Eles pegam um modelo grande e é como se eles pegassem um modelo grande e reamostrassem o modelo. Ah, O, tá. o Mini é uma, digamos assim, uma versão piorada do GPT-4o. Piorada no sentido de reamostrada, né? Mas eles não retreinaram o modelo, não. Eles só reamostraram o modelo. Entendi, obrigado. Agora, tem uma coisa aqui interessante que também é outra coisa misteriosa, né? Eu já falei do 3, do 3.5, do 4, do 4.1 e do 4 Mini. Qual é o tamanho desses modelos? Eles não falam exatamente qual é o tamanho dos modelos, né? Então, quando a gente fala, o Mini é o Mini do Ômicron, mas é Mini, quantos parâmetros tem isso? Sei lá. A gente não é nunca claro qual é o tamanho do modelo, de propósito, é claro, né? Bom, aí tem outras coisas lá na OpenAI que são interessantes para a gente dar uma espiada. Uma é gerar imagem. Bom, gerar imagem como? É gerar imagem a partir de uma descrição textual da imagem. Então, esse aqui é exemplo que eu peguei do, da própria demo deles, né? Essa jarra cheia de tulipas aqui, umas caídas e tal. Esse negócio aqui, se vocês prestarem atenção, é muito bom. Aqueles exemplinhos que eu peguei lá do paper com o Edirley e o professor Furtado também são fantasticamente boas as imagens que ele gera. Gera a partir de texto. Você descreve alguma coisa e ele gera uma renderização daquele texto, né? Isso é um negócio fantástico. Como se não bastasse isso, ele gera um vídeo também. Para quem tem cachorro, esse videozinho aqui parece tanto assustador, né? O Dama tá andando do parapeito de um lado para o outro, mas isso aqui é um videozinho. O que me espantou quando eu olhei esse vídeo é que digamos assim, a física do Dálmata andando é bastante realista. Quer dizer, quando ele está com uma pata apoiada aqui e a outra no ar, é que eu de propósito capturei só esse frame. Mas você vê no videozinho a pata dianteira direita, digamos, se apoiando no outro parapeito e o dálmata se curvando para passar de um parapeito para o outro. Se o dálmata consegue fazer isso ou não é outra discussão. Mas a renderização do vídeo é fantasticamente boa. Claro que são vídeos curtos, né? Mas como eles geram isso, é algo para se pensar, né? É bom a gente olhar direitinho qual é a tecnologia. E tem outros modelos que fazem a mesma coisa, né? Mas o próprio fato da gente poder gerar uma imagem tão realista quanto essa, ou uma animação, que é uma sequência de vídeos tão interessantes quanto essas, é algo espantoso que a gente chama atenção para ver que espécie de tecnologia está levando a gente a gerar coisas tão realistas, né? Então, isso aí é só uma introdução de 30 segundos sobre o que tem hoje nos modelos da OpenAI disponíveis ou abertamente ou de forma paga. Tá?
Bom, em novembro do ano passado, não me lembro mais que dia foi, mas acho que foi 20 de novembro, por aí, teve um grande anúncio da OpenAI, em que eles trouxeram algumas novidades interessantes. Bom, ter um assistente para gerar código não é novidade nenhuma, né? Então, isso aí não é tanta novidade assim. Somar funções de dentro enquanto você está interagindo com a LLM, também, ok, isso é interessante, mas não tanta novidade assim. O que eu achei bem interessante nesse anúncio é uma coisa que eu falei para vocês, que é a seguinte: o modelo está limitado até com os dados que foram obtidos até um certo ponto do tempo. Se você tiver alguma coisa depois disso, ou se você tiver dados proprietários que não foram passados para o modelo, o que eu faço? Tem um pedaço do curso aí que a gente vai ver a história do tal do RAG, Retrieval Augmented Generation, que é você, no fundo, picotar. Se você tiver um monte de PDF, você picota os PDFs e, em tempo de execução, você busca os pedacinhos do PDF que são mais ou menos próximos daquilo que você está gerando, traz para a área de prompt e deixa o modelo usar aqueles pedacinhos. Bom, isso é meio chato de fazer ou de implementar, né? Então, são ferramentas para isso, eu vou falar daqui a pouco. O que o pessoal do OpenAI fez? Bom, esquece de usar uma ferramenta externa. Eles próprios já fornecem mecanismos para você colocar os seus documentos e recuperar os dados que são necessários para responder as perguntas. Então, o que eles colocam como sendo debate tópico retrieval, na verdade, é uma facilidade para a gente produzir aplicações dentro da plataforma deles, né? Sem precisar ficar implementando coisas externas, né? Digamos assim. Então, isso aqui é algo bem interessante para olhar, complementar ou na direção do Bragg. Aí tem uma outra coisa que eu achei divertido. Tá bom, o ChatGPT é legal. Que tal a gente fazer umas versõezinhas do ChatGPT específicas para uma determinada questão? Então, você pode fazer versões adaptadas para a sua finalidade, né, do próprio ChatGPT. Eles chamam isso de GPTs, né? Bom, aí eu fui, me distrair, vou fazer o meu. Aí você clica lá, vou criar meu GPT. Aí resolvi, bom, o que eu vou fazer o que eu faço aqui em 5 minutos? Legal, vou fazer um assistente para gerar consultas de SQL. Aí tem aqui o diálogo lá com a interface para criar o meu GPT. Ele próprio sugeriu chamar de SQL State. Tá bom, ok. Aí você começa a interagir com a ferramenta. O que eu achei interessante aqui é que, se vocês olharem esses 10 passos de como é que a gente cria uma consulta SQL, isso aqui não foi eu que escrevi, não. Foi ele que inventou, tá? Então, se você olhar esses 10 passos aqui, isso faz todo sentido, né? Como é que a gente passa de uma especificação, digamos, alto nível textual, até chegar a uma consulta que você, eventualmente, pode rodar. Se vocês lerem isso daqui, é uma boa aula de SQL, uma boa dica para os alunos criarem SQL. Então, isso aqui foi só uma brincadeira de 5 minutos para criar o meu próprio GPT para gerar consultas de SQL. Legal. Bom, já que você consegue criar, quer dizer, eles dão facilidade para vocês criarem os seus próprios ChatGPTs like da vida, eles também fazem uma coisa parecida lá com o Apple Store, com o Google Store, ou seja, tem o GPT Store agora, onde você pode colocar o seu GPT e eventualmente ganhar dinheiro com isso. Bom, interessante, né? Isso aqui foi o anúncio de novembro do ano passado, tem bem mais coisa do que isso. Isso aqui eu peguei uns assuntos só para a gente ficar a par. O que interessa para a nossa discussão aqui ao longo do semestre? Uma é olhar com um pouco mais de detalhe os modelos da OpenAI, né?
vale a pena, às vezes, pegar papers mais antigos, né? Eu falo mais antigos nessa área, papers de 1 ano e meio atrás. Às vezes, vale a pena pegar um paper um pouco mais antigo, que esteja mais detalhado sobre, por exemplo, aquele human feedback. Como é que eles fizeram aquilo? Ou ter uma ideia, embora do ChatGPT no GPT não dão muito detalhe, né? Como é que é a arquitetura do modelo. Então, vale a pena a gente olhar os modelos por si só. A outra questão é como é que a gente usa os modelos. É uma outra parte do curso. E aí, a OpenAI tem uma API bastante bem documentada. A documentação da Google também é muito boa, da Meta também é muito boa, mas da OpenAI é particularmente didática. Então, vale a pena, depois de olhar os modelos, olhar como a gente pode usar os modelos dentro da API deles. Aí tem uma questão que vale a pena a gente perder 30 segundos. Eu já falei que tem a opção de modelos. Então, quando a gente vai usar, a primeira providência é descobrir, dizer qual é o modelo que eu vou usar. Se é o 4 pago, se é o 4A, se é o tudo, se é isso, aquilo, aquilo outro. Então, a noção de um modelo linguístico nesse sentido, ela é importante. Um outro conceito que vale a pena a gente lembrar é essa unidade de entrada e saída. Unidade de entrada e saída é o bendito token, não é palavra, nem caractere, é token. E a outra coisa é essa história de prompt. Uma das tópicos lá da nossa lista é prompt engineering. Bom, que diabo de coisa é essa? Bom, prompt, na verdade, é como se fosse um programinha, mas não é bem um programinha, no sentido de if then else ou do while, ou seja. É um conjunto de instruções que você passa para a LLM fazer alguma coisa. Lembra que o 3.5 tem uma diferença grande, que é um modelo que foi retreinado para seguir instruções. Bom, instruções vindas da onde? Da área de prompt. E nessa área de prompt, além das instruções, você passa exemplos. Bom, o quê? Pode ser esses pedaços de documentos que eu comentei com vocês, né? Faço pedaços de documentos para completar a minha resposta com informação que o modelo não tem à disposição. Mas a gente chegou à conclusão, a gente fez uns experimentos, eu passo exemplo de tradução de SQL. O paper que eu vou apresentar semana que vem, visto que a gente não tem aula, na verdade, um paper sobre como a gente constrói esses exemplos automaticamente, como a gente passa os exemplos de tradução de SQL em tempo de execução, e mais importante aí, mostrar que esse processo de criação, de passar modelos, exemplos, quando eu estou falando de exemplos, não é passar 1 milhão de exemplos, não, passar 8 exemplos, um número pequeno de exemplos para a LLM sintetizar SQL, com uma técnica dessas, a gente consegue melhorar muito o desempenho do processo de tradução de linguagem natural para SQL. A questão é como é que a gente monta os exemplos. Então, quando eu falo de instruções de exemplos, pode ser nesse sentido. Eu passo para ele exemplos de como é que ele tem que traduzir SQL. Eu posso passar exemplos de, ok, está aqui uma opção de frases, essa aqui é uma frase a favor, essa aqui é uma frase contra, essa aqui é uma frase neutra. Você pode passar uma porção de exemplos nesse sentido e ele, a partir dos exemplos, generalizar para fazer análise de sentimento. Tem um paper bem legal que está na nossa lista, mas eu não pus daqui nas nossas referências, que o título é mais ou menos assim, Large Language Models are Field Shop Learners, uma coisa assim. É como se o paper argumenta que esses modelos linguísticos grandes são capazes de aprender, no sentido, entre aspas, né, a partir de um conjunto pequeno de exemplos. Esse paper é extremamente interessante e ele é muito importante, porque ele é, digamos assim, a base, não vou chamar de tecnológica, mas a base filosófica de por que essa ênfase em criar exemplos e passar exemplos, ela
é bastante importante no contexto dessa discussão. Então, prompts é simplesmente uma área de trabalho onde você passa instruções e alguns exemplos das tarefas que você está instruindo a LLM a fazer. Isso parece um troço meio mirabolante, mas quando você olha os exemplos, é muito interessante. É completamente fora do que a gente está acostumado a imaginar que seria uma programação de alguma coisa. É completamente diferente. Tá? E digamos que a parte provavelmente mais interessante do curso é como é que a gente usa essas ideias que estão nesse slide aqui para fazer alguma coisa de útil com esses modelos linguísticos grandes, né? Essa seria a tônica prática do curso. Bom, aí nessa nessa documentação da API da OpenAI, tem opção de tutoriaizinhos e exemplos muito didáticos. São exemplos pequenininhos, com código, e bastante didáticos. Eu peguei uns aqui, só de farra, porque eu achei isso aqui é bem divertido. Todos esses exemplos que eu vou falar, eles, na verdade, chamam o modelo e mandam ele completar uma tarefa. O que no fundo, eu estou dizendo? Por exemplo, aqui é o mesmo exemplo que eu dei no começo do curso, né? Eu passo um contexto, né? Informação adicional, que é a cara do banco de dados, escrevo a consulta em linguagem natural, né? Uma consulta para listar, blá, 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 e aí escrevo select. O que eu estou pedindo com esse completion aqui? Para ele completar esse select. Ele vai completar esse select com pequenos tokens, que uma vez, você vai ver que se você executar isso, às vezes ele responde rápido, às vezes ele começa a demorar um pouco por alguma razão, aí você vê que ele está construindo a consulta SQL aos saltinhos, é como se tivesse soluços. Ele está aos poucos produzindo a resposta, completando o select gradualmente com a resposta, até no final ele te dá essa resposta aqui embaixo, e dependendo do setting que você dá, ele pode te explicar o SQL, o que esse SQL é razoável em presença da pergunta em linguagem natural. Então, para ele, isso aqui é o prompt, o cinzazinho é o que eu passei para completar, e isso verdinho aqui é a resposta. E na API, o que tem por trás é um negócio bem trivial, é só dizer para ele completar. Aí tem três coisas aqui que estão coloridas que vale a pena comentar. Primeiro é que eu estou pedindo para a interface usar o GPT-4. Podia usar o 3.5, 3.5, tal e coisa. O GPT-4. Para gerar SQL, o GPT-4 é imbatível. Ele é muito melhor do que qualquer outro modelo. O que é a história de temperatura? Bom, esses modelos são não determinísticos. Eles completam o select, vão completando o select não deterministicamente. Quando eu seto a temperatura a 0, eu quero que ele seja o mais determinístico possível. Se eu deixar a temperatura igual a 1, é o contrário. Ele pode viajar na maionese, ser determinístico, né? Então, a temperatura não tem nada a ver com temperatura, é simplesmente o grau de aleatoriedade que você está permitindo o modelo se distrair. E o número de tokens, você pode limitar o número de tokens de entrada e saída. 1000 tokens, um K tokens é bem menos do que o GPT-4 admite. Isso, limitar o número de tokens, é basicamente para você limitar o custo de uma interação com o modelo. Então, isso aqui é um exemplo de uso da API extremamente trivial, que na verdade só estou mandando ele completar a interação, né? Completar o que eu passar por entrada, limitar a aleatoriedade e limitar o número de tokens. Se você puser um limite pequeno de tokens, ele simplesmente para de produzir a resposta. De vez em quando acontece uma coisa dessas. Bom, mas enfim, isso aqui é o exemplo que a gente já viu. Traduzir SQL, já expliquei para vocês que essa consulta está basicamente correta e ela não é muito trivial, não.
Tem um outro exemplo que tem lá na lista de exemplos deles, que eu acho bem legal, extrair tabelas. Então, você dá esse texto aqui em cinza e diz que a carinha da tabela é fruta, cor e sabor. E ele tem que extrair essas três coisas de dentro desse texto aqui e produzir a tabelinha. Se vocês olharem o cinzinha e o verdinho, vocês vão ver que realmente ele conseguiu transformar essas frases, ou seja, coisa não estruturada, numa coisa estruturada. Bem razoável isso. Mas é apenas um exemplo de chat completion. O completion pega isso de entrada e completa essa tabela aqui a partir desse texto. De onde é que ele descobriu essa instrução? Bom, a table summarizing, a entrada e a cara da tabela. E aí eles seguiram para produzir. Isso é extremamente interessante, a meu ver. Outro que eu acho divertido para quem deu aula de estrutura de dados, né, os alunos sempre se enrolavam em analisar a complexidade de tempo de um trecho de código, né? Esse trecho aqui é bem trivial, porque é um duplo loop, né? Um loop alinhado dentro do outro. E aí eu dou o trecho de código e digo, the time complexity of this function is. O que significa isso? Que eu estou pedindo para ele completar essa frase aqui. Aí ele completa a frase. The complexity of this function is onde n vezes k. Tem, claro, um loop dentro do outro. E continua explicando por que essa é a resposta correta, por que isso completa de forma correta o que eu comecei aqui. Tá? A única diferença aqui é que eu estou usando 3.5 turbo. Então, um outro exemplo de chat completion, onde a tarefa a ser completada é a última frase, da mesma forma que aqui eu tinha o select. Um outro exemplo, que é típico de processamento de linguagem natural, é extrair palavras-chave, né? A diferença desse exemplo aqui é que eu estou pedindo, eu estou dando mais latitude para ele. Em vez de setar a temperatura zero, eu estou setando temperatura no meio, né? 0,5. E se vocês olharem esse texto, essas palavras-chave fazem sentido com esse texto. Extrair palavra-chave não é um negócio muito simples, não. A experiência que a gente tem com o GPT-4 para extrair palavras-chave é imbatível. Ele é muito bom para extrair palavras-chave. Bom, aqui está um exemplinho. Análise de sentimentos, eu tinha comentado para vocês. Aqui ele não passou nenhum exemplo. Ele simplesmente disse qual era a tarefa, né? Classificar a frase em positivo, neutro e negativo. Está aqui a frase e ele me classifica. Então, no fundo, com informação mínima, e aí você podia dar outras frases, tá? Você podia dar um monte de frases aqui. Então, com uma informação mínima, 2 linhas, você transforma o GPT aqui no 3.5 turbo num sujeito que faz análise de sentimento. Qual foi o treinamento que eu fiz desse modelo? Zero. Não treinei coisa nenhuma. Não precisei pegar uma massa de teste e ficar anotando à mão. Que língua que eu estou usando? Em inglês. Por acaso vai funcionar também em português. Não experimentei latino, mas grego provavelmente vai funcionar. Tá? Então, não tem que retreinar nada, não tem que se preocupar com a língua, deixa ele se virar. Tá? Um outro exemplo bem legal que a gente pode usar direto é corrigir texto. Né? Por exemplo, eu pus esse texto aqui, she não went to the market, e eu pedi a minha instrução para ele corrigir o inglês, então ele produz em inglês aqui. Eu devo confessar para vocês que uns meses atrás eu quase perdi o prazo da minha bolsa de cientista do nosso estado. Faltava assim 2 dias para o prazo e eu tinha me esquecido. Aí eu digo, pô, vou correr atrás. Só que aí eu me lembrei de um pequeno detalhe. Eu produzi o projeto que tinha que submeter, não era um problema muito grande,
porque eu tinha escrito um monte de papers sobre aquele assunto. Então, era meio que resumir os papers e organizar sob forma de um projeto. Daí eu me lembrei de um pequeno detalhe. Todos os papers estavam em inglês. Eu não tinha muita certeza se eu podia submeter o projeto em português, em inglês. Aí eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu fui pegando os pedaços dos papers em inglês e punha no ChatGPT para traduzir para português e ia coletando. Se não fosse o ChatGPT ou alguma dessas ferramentas para traduzir, eu não tinha terminado a tempo, que era muito mais rápido eu colocar o texto, pegar o texto, fazer paste em cima do projeto que eu estava montando do que digitar. Em uma tarde, eu fiz um projeto de algumas dezenas de páginas dessa forma. Isso a gente não conta para ninguém, só para vocês. Mas, enfim, essa habilidade a gente esperaria de um sistema, de uma coisa parecida com essas. A diferença é que é muito bom, muito melhor do que há tempos atrás. Então, não tem mais nenhuma desculpa a gente não escrever nada que seja inglês, mas inglês é muito macarrônico, não tem problema nenhum. Escreve em português, manda ele traduzir, ou escreve no seu inglês macarrônico e manda ele arrumar o seu inglês. Isso, na verdade, usar o ChatGPT é mais rápido, mais fácil do que usar o Google Translator. Tá? Eu já usei os dois, o Google Translator é meio chato. Esse aqui é mais interessante. Então, moral da história, tem muita coisa pela frente que a gente pode explorar ao longo do curso. E a única sugestão, não corram para criar uma conta agora, né? Espera um pouco para chegar mais perto da hora de falar do OpenAI para não perder aquele tempinho que eles te dão. Bom, isso da OpenAI, todo mundo está cansado de saber isso. O que mais que a gente pode explorar nesse curso que seja útil? Uma coisa são as histórias lá da Meta, né? O Llama, né? O Llama é o nome do modelo da Meta. Essa bichinha simpática aqui é uma lhama. Hora do recreio. A lhama é um parente distante do camelo. Aí vocês podem pensar, poxa vida, a lhama mora aqui do lado, lá nos Andes, etc. e tal. O camelo lá do outro lado do Atlântico. Que história é essa do camelo e da lhama serem primos irmãos? Na verdade, a lhama, o camelo, a alpaca e a vicunha e o dromedário, todos eles vieram de uma espécie ancestral que habitava a América do Norte. Só que naquele tempo a América do Norte não era América do Norte, era um continente só, chamado Pangaea. Então, o ancestral, digamos, a espécie ancestral do llama, do camelo, por aí afora, vivia na Pangaea, mais ou menos onde hoje é a América do Norte. E aí depois a Pangaea se separou dos continentes que a gente conhece hoje, e alguns desses descendentes ficaram por aqui pela América, outros descendentes ficaram lá pela Eurásia, e aí viraram camelos dromedários, lhamas e jabaquá. Então, tem que olhar alguns milhões de anos para trás para entender por que lhama e camelo são primos irmãos, mas são. Como a OpenAI tem uma sequência de papers da Meta bastante interessantes. Esses outros aqui mais para o final estão lá no website da própria Meta. Esses dois aqui estão no archive. O primeiro deles é muito bom de ler. Esse paper aqui é meio grandinho, mas eles explicam de uma forma, vamos chamar assim, bastante didática e até certo ponto detalhada, como eles construíram o llama, o primeiro modelo lá da Meta. O segundo paper já é um pouco depois, mas não muito depois, eles melhoram um pouco a descrição do modelo. E aí vem os anúncios mais recentes da Meta, né, culminando com o Llama 3.1 um mês atrás, mais ou menos.
Então, de novo, é mais ou menos a mesma discussão que eu estava comentando com vocês. São papers antigos, né? Parece que 2023 é uma coisa que está logo ali, né? Não, 2023, nessa área é muito tempo atrás, mas que são papers robustos e bastante informativos. E aqui vem as novidades. Bom, desse paper original, esse paper, esse paper aqui, né, eles têm algumas informações interessantes. A primeira coisa da meta que chama atenção é que eles são razoavelmente claros sobre o tamanho dos modelos. Vocês não viram em momento nenhum naquele resumozinho da OpenAI eu mencionar qual era o tamanho de cada um daqueles modelos. Ninguém sabe exatamente quanto é que é. A Llama é o contrário, eles são bem precisos. Quando eles lançaram os modelos originalmente, lá em 2023, tinha um modelo pequenininho, 7 bilhões de parâmetros, é pequenininho, mais ou menos, né? É pequenininho para um large language model, mas é bem grandinho, né? E um modelo 10 vezes maior de 75 bilhões de parâmetros. Esses modelos também é a mesma coisa, é um modelo grandão que foi remostrado para um modelo pequenininho. E aqui tem um detalhe legal, que é aonde que ele foi retreinado, eu já comentei isso aqui com vocês, e onde é que eles testaram esses modelos. Então, tem uma série de benchmarks para comparar esses modelos. Nesse paper original, eles são bastante claros com relação a esse treinamento e como é que o modelo se comporta nesses benchmarks. Isso foi em fevereiro de 2023. Depois apareceu uma outra história, esqueceu o Llama 2, Llama 2 é uma continuação desse esforço. Depois apareceu uma história que eles chamam de Cold Llama. Nota que esse aqui tem 65 bilhões de parâmetros, o Cold Llama é um pouquinhozinho maior, de 70 bilhões de parâmetros, né? Onde eles retreinaram, na verdade, o Llama para seguir instruções e melhorar um pouquinho o entendimento de linguagem natural e fazer o Llama gerar Python. A gente usou esse modelo, o 70B com o Llama, para gerar SQL. Com um truque adicional, esse modelo de 70 bilhões de parâmetros ele foi melhor do que o GPT 3.5 nessas tarefas de gerar código SQL. Mas, bom, mas por que eu estou substituindo um pelo outro se o outro já está há mais tempo e funciona muito bem? O detalhe é que os 70B, esses modelos da Meta, são open source. Então, a gente pode baixar. O Llama que a gente estava testando estava num servidor aqui no TechGraph com uma placa gráfica. Ele estava carregado na placa gráfica e a gente usava ele localmente. Dependendo do que você queira fazer com os seus dados, você pode não querer mandar essas coisas lá para a OpenAI. Você pode não gastar dinheiro, não querer gastar dinheiro com a OpenAI. Então, se você tem uma máquina com uma placa gráfica razoável, por exemplo, pode baixar o Code Llama e se distrair com ela, né? Isso é uma das coisas que me levou a incluir os modelos na Meta na nossa discussão. Afinal de contas, eles são open source. Tempos atrás, agora acho que já não dá mais para fazer isso. Tempos atrás, você entrava no Perplexity e escolhia lá qual era o Llama que você queria e usava o Perplexity como a gente usa o ChatGPT. E é claro que eu fui fazer isso lá com o nosso famoso Dom Pedro I, até que ele respondeu direitinho. Tá? Não teve nenhuma grande intercorrência, né? O último modelo da Meta foi lançado há literalmente um mês atrás. Aí, a diferença, vocês estão aqui, estão vendo, tem 8,70 bilhões. Né? Então, esse 3,5, na verdade, é um herdeiro direto desses modelos aqui. Mas, além desses modelos do pequeno e do médio, se é que a gente pode chamar 70B de médio, 70 bilhões de parâmetros,
tem um modelo de 405 bilhões de parâmetros. Tá? Bom, aí vem algumas novidades interessantes aqui. Primeira novidade interessante é que esses modelos aqui foram retreinados até a final do ano passado. Bom, então já melhorou. A outra coisa interessante é que eles oferecem suporte para várias línguas, incluindo português. Então, como eu falei semana passada, a minha pergunta é para que a gente vai gastar tempo e dinheiro retreinando um modelo para português, se a gente pode pegar esses modelos da Meta de graça e se distrair com eles? É uma pergunta que eu não tenho resposta, tá? Mas eu, pessoalmente, preferiria pegar um modelo desses, não de 405, eu não tenho máquina para isso, mas esse daqui, e me distrair. Esse modelo é muito bom, tá? Ainda uma hora dessas eu vou testar ele de novo para gerar SQL para ver o bicho que dá. Então, essas são as últimas novidades da Meta. Qual é a importância deles? Serem open source. Então, vale a pena a gente entrar em mais detalhe sobre como é que esses modelos estão, qual é o desempenho desses modelos e o que a gente pode fazer com eles, né? Bom, a última dessas tecnologias que vale a pena a gente dar uma espiada, não porque elas sejam as melhores, porque no fundo são as mais populares, são as coisas do Google. A Meta tem digamos assim, uma meta, uma direção bem clara. Eles querem construir modelos open source que tenham um desempenho equivalente aos modelos proprietários. Então, no fundo, a estratégia deles é não torpedear os outros, no fundo, né? Mas, para nós, do ponto de vista acadêmico, é bem interessante. O Google teve um caminho bem mais tortuoso nessa área. Lembra que há muito tempo atrás, alguns anos atrás, o Google tinha lançado o BERT, e o BERT é bastante popular até hoje. Para certas tarefas, ele dá conta do recado. Depois, a Google lançou o M5, tá? Mais recentemente, que já era um modelo bem grande, já é bem mais difícil da gente trabalhar com ele, não é qualquer brincadeira que a gente consegue, qualquer hardware que a gente consegue rodar o M5, o T5. Aí a Google começou a lançar outros modelos. Esse Lambda, que precede o GPT 3.5, era um modelo bem robusto. O paper que descreve Lambda, que eu não coloquei aqui, mas eu acho que está lá nas referências, tem um trecho dele que ele fala de uma coisa bem interessante. Essa questão de você executar um modelo e produzir respostas factualmente incorretas é bastante desagradável. Então, eles descrevem como eles fizeram o treinamento do Lambda para melhorar essa questão do que eles chamam de groundness. Ou seja, groundness significa que se no meio da resposta você for produzir alguma coisa que parece factual, uma resposta factual, né? O Carlos III foi coroado rei da Inglaterra no dia, sei lá quando, de maio. É bom que isso esteja correto. Então, eles mostram como eles fizeram o treinamento do modelo, interferindo no processo de treinamento, para que se alguma coisa que tivesse ali no momento sendo usada fosse um fato, aquele fato fosse de fato correto, né? Então, o paper original do Lambda tem essa parte que vale a pena dar uma espiadinha, que é bem interessante. Bom, aí continuaram. Esse aqui foi janeiro de 2022, já tem 2 anos e meio, né? Depois, mais no começo do ano passado, eles lançaram uma sequência de modelos e, para ser mais chato, eles trocaram o nome de Lambda para Palm, né? São modelos grandes, bastante grandes, e com um desempenho muito bom. E aí,
em algum ponto do ano passado, que eu não anotei aqui, eles lançaram o concorrente do ChatGPT, chamado Bard. E aí fomos vexame lá em Paris, eu já comentei isso para vocês, né? E quando o Bard foi lançado, a gente não podia usar o Bard aqui no Brasil, ele estava bloqueado. Mas isso é besteira, porque você pega o Opera e acessa o Bard como se estivesse lá com a VPNzinha, né, lá nos Estados Unidos. Aí eu fiz isso e coloquei lá o Dom Pedro I, e aí notei que eles começaram a falar bobagem, né? Isso que está em azul aqui é um parágrafo que está correto, aí não sei por cargas d'água o modelo resolve me dizer que o coração, a pedido de Dom Pedro I, o coração dele está enterrado no Porto, e aí me acrescenta onde ele foi, onde ele nasceu. Não sei, é isso que está embarcado em vermelho. Eu não faço a menor ideia por que o modelo resolveu colocar aí no meio do caminho. Isso está completamente errado. Aliás, parênteses, hora do recreio. Se algum dia vocês forem a Lisboa, ou já tiverem ido a Lisboa, no Palácio de Queluz tem um quarto, o quarto Dom Quixote, se não me engano, é um quarto azul, assim, que foi onde Dom Pedro I nasceu. Detalhe, ele nasceu nesse quarto e ele morreu nesse quarto. Então é interessante visitar Queluz, porque vocês vão ver aonde nasceu e morreu o Dom Pedro I. Tem outras coisas interessantes no Palácio de Queluz, ele não é muito longe de Lisboa, do centro de Lisboa, né? Mas tem essa peculiaridade. Então vocês vão descobrir que o Dom Pedro I não nasceu no Porto, ele nasceu no quarto do Dom Quixote, no Palácio de Queluz. Bom, aí, mais recentemente, a Google deixou de lado essa história de ficar chamando de lambda, lambda, não sei o que lá, Bard, Java 4, renomeou tudo e chamou de Gemini. Então agora todas as tralhas não, os modelos do Google e lá o ecossistema, como eles chamam, chama-se Gemini. Aí o Gemini, isso aí já tem algum tempo, né? Apareceu originalmente com 3 tamanhos de modelo. O Nano não tão pequenininho assim, mas é razoavelmente pequenininho para um modelo, uma LLM. Tá? E aí, mais recentemente, metade no começo deste ano, 2024, eles lançaram o Gemini 1.5, e segundo eles, esse Gemini 1 3.5, ele é bem melhor do que o Ultra. O Ultra é o melhor modelo da série Gemini 1. Então, esse 1.5 é bem melhor do que o Gemini Pro, o Gemini Ultra. Ele tem uma arquitetura interessante, que depois, quem for estudar o Gemini, valeria a pena explicar para a gente um pouco mais em detalhe qual é a arquitetura deles. E tem uma coisa que é surpreendente. Vou voltar aqui para trás. O Omicron. Um minutinho. O Omicron aqui, eu coloquei que ele tem 128K de área de trabalho, que é bastante coisa. O Gemini 1.5, por default, ele tem o mesmo tamanho de área de trabalho, que já é bastante coisa. Tá? Mas dizem eles que essa área de trabalho pode chegar até 1 megatoken. 1 megatoken é coisa para burro. E os dois exemplos que eles colocam na documentação, no anúncio do Gemini 1.5, são muito interessantes. Um que não está aqui
mas tem na documentação deles, eles fazem a seguinte gracinha: eles pegam um vídeo, é um vídeo de um trecho de um filme antigo, que é uma história de detetive. Então, eles carregam o vídeo inteiro na área de prompt. E aí a pergunta é: em que cena um fulano de tal, lá, o personagem que eu esqueci o nome, tira do bolso um pedaço de papel? Isso é a pergunta em inglês, tá? O que o Gemini 1.5 te responde? Ele olha para o vídeo que está carregado na área de trabalho, localiza o frame onde o personagem tira o papelzinho do bolso, faz um zoom no pedacinho de papel. Isso é tudo a demo lá que tem, tá? Faz um zoom no pedacinho de papel e faz o OCR do que está escrito no pedacinho de papel. Isso é um negócio interessantíssimo. Se a gente está brincando um pedacinho de filme de uma história de detetive, mas isso podia ser um filme. Alguém filmou uma inspeção e você quer, naquela inspeção, um especialista identificar algum problema em alguma peça. Então, você podia inventar uma aplicação que fizesse isso. Eles têm um outro demozinho que eu achei também divertidíssimo. É uma pessoa mostrando a facilidade de trabalhar com vídeo. Aí mostra a área de trabalho, o cachorro sentado ali do lado da árvore, babá. Aí, quando chega no final da apresentação, a pessoa que está fazendo a apresentação se vira para a interface e pergunta: onde é que eu deixei meus óculos? Aí, por incrível que pareça, a resposta: você deixou seus óculos lá junto do teclado. É muito interessante. O outro exemplo que tem que eu achei sensacional é... Tá bom, uma área de contexto muito grande. O que eles fizeram para demonstração? Eles pegaram um manual de Calabang. O que é Calabang? Nunca tinha ouvido falar nisso. Calabang é alguma língua que tem menos de 200 falantes no mundo inteiro. Eles carregaram a gramática do Calabang nessa área de prompt e pediram um modelo para traduzir de inglês para Calabang. E aí tem lá a tradução de um texto em inglês para Calabang. É claro que não tem a menor ideia se aquele troço está certo ou está errado, mas é, de certa forma, surpreendente. Ou seja, a área de trabalho é muito grande, em última instância, falando um pouco mais sério, uma área de trabalho muito grande dá a possibilidade da gente fazer aplicações muito diferentes dessas interações, vamos chamar leves, do usuário com o modelo, né? E quando eu estou falando modelo aqui, não é um modelo de linguagem natural, texto, é um modelo multimídia, né? No caso do Calamang é texto. No caso do exemplo lá do trechinho do vídeo, a interação é via texto, mas o que ele está analisando é o trechinho de vídeo. Então, essas são coisas que vale a pena a gente explorar para ver qual é o limite que a gente pode ir do ponto de vista de aplicações, né, dessa tecnologia. Eu estou bastante curioso de ver isso aqui funcionar. Tem lá seus problemas. Eles analisam o que significa você fazer uma carga de muita informação, muito dado na área de prompt, e a LLM conseguir se entender com essa quantidade de dados. Tem lá uma análise de... Normalmente ela consegue identificar melhor, isso parece meio óbvio, né? Os dados que estão no início e no final da área de prompt tendem a se perder um pouco nos dados que estão no meio da área de prompt. Isso é, digamos assim, razoavelmente intuitivo e eles fazem uma análise do quanto significa essa perda, ou essa incapacidade de processar o que está no meio da área de trabalho. Bom, aí, mais recentemente, onde já não é tão recentemente assim, é maio desse ano, dia 14 de maio, junho, julho, agosto, 3 meses atrás, a Google começou a, digamos, misturar um pouquinho dessas parafernálias de IA generativa
com as consultas deles. Então, tem aqui um blogzinho que explica o anúncio de maio de 2024, e aí eu fui atrás de usar. Isso apareceu como notícia. Deixa eu ver aqui se tem. Essa notícia apareceu agora mais recentemente, que eles lançaram essas facilidades no Brasil. Então, o exemplo que eles davam era esse aqui, né? Explica a conexão entre os raios e trovões. E aí, esse AI Overview é a novidade. Então, isso aqui é texto gerado por uma LLM, pelo Gemini, né? E isso aqui é uma interface que parece Google. Aí eu tentei colocar esse negócio aqui para funcionar, para se distrair. Aí descobri que era mais fácil fazer isso no celular. O celular apareceu isso aqui, né, do simbolinho de uma. Isso tem um nome em Becker? Tem um nome em química disso, desse vidro assim afunilado, acho que é um Becker. Aí você clica aqui e você ativa, quando você clica aqui, você pode ativar essas consultas turbinadas. Aí eu ativei a consulta turbinada e coloquei de volta a história da explicação do trovão, não aconteceu nada. Ele deu exatamente a mesma resposta que ele daria com isso aqui desativado. Aí eu fiquei meio desanimado e coloquei de novo. Uma outra pergunta que eles usam na demo lá da própria Google, né? Como é que a gente mantém as bananas frescas? Aí sim, aí ele me ativou esse AI Assistant aqui e me disse o que eu tenho que fazer com as bananas. Aí eu queria ativar esse negócio aqui no browser. Aí no browser foi um pouco mais chato, não sei por que eles me pediram para, quer dizer, as instruções que eu tinha era para entrar no Chrome com uma aba incógnito, clicar aqui, ligar o assistente de IA, e aí sim eu pude reproduzir no meu Chrome a mesma coisa lá que eu estava reproduzindo no celular, mas não consegui reproduzir o Lightroom. Então, por enquanto, é isso que a Google está colocando. Ele não está abandonando, claro, né, toda a parte de pesquisa, mas se dando um saborzinho de IA generativa, gerando esse texto adicional aqui. Ficou bonitinho, aparentemente funciona, né? Aí na minha interface agora do Chrome já aparece aí o simbolinho do AI Lab. Por que eu coloquei isso aqui? De vez em quando some. Bom, agora, só para continuar esse nosso papo de levar gato para nadar, tem muito mais coisa do que isso que eu acabei de falar. Onde é que a gente descobre esse muito mais coisa? Tem um website, esse aqui, tá no GitHub, que tem uma coleção de recursos sobre LLM. O que são recursos? Na verdade, tutoriais, cursos, ferramentas, papers, né? Esses papers que eu citei para vocês, que são interessantes de ler, estão listados aqui. Então, tem uma coleção bastante razoável de material sobre LLMs de uma forma relativamente organizada. Um outro website que vale a pena dar uma espiada é esse aqui. Esse website é uma análise desses modelos. E aí tem umas coisas bem interessantes aqui. O quanto o modelo se dá bem, digamos, sai bem naqueles benchmarks. Então, aqui tem alguns modelos que a gente já falou, o Omniton da OpenAI, o Llama 370B, ainda não tinha, o Llama 3 de 401B ainda não tinha saído, eles não tinham testado. O Gemini Flash é a versão pequena do Gemini. E umas coisas aqui que eu não falei. O da Anthropic, o Claude, esse aqui é muito bom. Tem uma outra versão menor do Claude que já não é tão boa assim. O 3.5 Turbo, que eu comentei com vocês, já não tem um desempenho tão bom
quanto o GPT-4, isso a gente já tinha percebido. Aquele modelinho menor do Llama 8B não é tão ruim assim, é tão bom quanto o 3.5 Turbo, e a gente pode baixar esse jeito aqui e se distrair. Então, aqui dá uma ideia de que existe mais coisas entre o céu e a terra do que essas três tecnologias que eu comentei. Aqui tem um outro lado da história, isso aqui é qualidade. E velocidade? Bom, velocidade aí o Omicron já não está tão maravilhoso assim, né? Ele já cai bem menos do que o Flash. Então, claro, o Flash do Gemini é aquele modelinho pequenininho. E preço? Curiosamente, o preço, as coisas, essa curva aqui da direita é quase que o inverso da curva da esquerda, né? A Anthropic cobra caro, esse aqui, né? Depois o OpenAI, né? Bom, enfim, isso aqui são as coisas básicas dos modelos. Aí tem mais, esse website tem muita coisa. Então, eles aqui abrem a avaliação dos modelos de acordo com o benchmark que eles estão usando, né? Esse aqui é um particular deles. E tem um aqui no final que eu achei bem interessante, que é a habilidade de gerar código. Aí aparece aqui eu acho que já não tinha. Aqui não aparecia. Mas aqui já, nessa segunda leva aqui, já começa a aparecer uma outra coisa, um outro personagem aqui com esse nome estranhinho. Isso aqui é o modelo da Databricks. O modelo da Databricks, na hora de gerar código, ele não é tão ruim assim. Esse modelo tem umas características bem interessantes, né? Mas do ponto de vista de gerar código, o GPT continua sendo imbatível, né? O Llama 370B a gente usou para... não, a gente usou o Code Llama para gerar SQL, ainda vou testar isso daqui para ver se melhora, né? Então, isso aqui pode ser interessante sob o nosso ponto de vista de computeiro, né? Bom, aí tem velocidade de saída, preço, não vale a pena. E aí, daqueles Anthropic que eu comentei para vocês, os três modelos da Anthropic, que são diferentes entre si pelo tamanho, e de novo eles não dizem muito bem qual é o tamanho deles, só dizem que é menor, maior e médio, tá? Eles, nas avaliações, nos benchmarks comuns, aquele NMLU, que é coisas genéricas, é quase como se você estivesse fazendo aquele teste para entrar o SAT, né? O teste para entrar na universidade americana, né? Ele vai muito bem, tão bem quanto o GPT-4. Ele é melhor. Cadê o código? Em código, ele é bem melhor do que o GPT-4. E que outra coisa ele é bem melhor aqui? Em código, codificação em geral, resolver problemas de matemática. Então, esses modelos da Anthropic, do ponto de vista de desempenho, eles são competidores da tecnologia da OpenAI e da tecnologia da Google. Não são nada ruins, não. Eu só não coloquei nessa lista de tópicos, nossa, porque, enfim, a gente tem um tempo limitado, né? Bom, para completar essa nossa conversa rápida para levar gato para nadar, a última coisa que eu queria chamar a atenção para vocês são dois frameworks aqui. O LangChain é muito popular. A gente usa o LangChain direto, né? Então, se a gente quiser realmente desenvolver aplicações, a gente provavelmente vai estar interessado em estudar o LangChain. O LangChain tem muita coisa. Então, a documentação do LangChain é razoavelmente bem arrumada, mas é bastante extensa. Então, quando chegar na hora de cobrir o LangChain, a gente tem que ser um pouco seletivo para não se perder muito. Tá? A ideia central do LangChain, as ideias centrais do LangChain, em princípio, não são muito diferentes do que eu falei quando comentei da interface da OpenAI. Você tem a noção de uma área de trabalho, né, de uma prompt area,
tem a noção de que você pode escolher LLMs diferentes, mas tem uma coisa interessante no LangChain, é a noção de que você pode encadear agentes para fazer uma tarefa maior usando uma LLM. Então, eu não pintei aqui de verde, mas essas noções aqui no final, elas tornam o uso do LangChain bem interessante. Só para dar um exemplinho assim, sem muito pretensão, tem no LangChain uma coisa chamada SQL Query Chain, que é uma sequência de passos, na verdade, só 3 passos, né? Para executar para uma consulta em linguagem natural, olhar para a cara do banco de dados. Esse chain aqui, ele não é muito esperto, no sentido do que o que ele faz é abrir uma DBC para o banco de dados e trazer todas as tabelas que estão lá do banco de dados. Mas traz aquela descrição resumida. O nome da tabela, aparece a lista de colunas dessa parênteses. Curiosamente, se você tiver views dentro do banco de dados, ele vai trazer a definição dessas views como se fossem tabelas. Então, o experimento que a gente fez uma vez foi: vamos colocar aqui um bando de views e esquecer o esquema relacional, que estava lá com os nomes muito malucos, né? Então, a gente colocou uma coleção de views em cima do banco de dados. O que a gente teve que fazer com o LangChain? Literalmente nada. A gente só mandou ele trazer as views. Então, ele trouxe a view como se fosse uma tabela. Então, isso aqui é uma chain, um agente dele. Depois ele manda gerar SQL. Esse SQL Query Chain não faz muita coisa esperta aqui. Depois executa o SQL gerado. Então, são 3 passinhos bem simples. Tem uma outra coisa que antigamente existia, acho que foi, não tem mais, mas tinha antigamente o SQL Agent, que era uma coisa mais sofisticada para você gerar SQL. Mesma coisa, olha para a cara da consulta, só que aquele filtro, ele olha para a cara da consulta em linguagem natural e pega apenas as tabelas que ele acha que são úteis para processar a consulta. Esse é um passo. Depois, outro passo é gerar o SQL. Esses 2 passos aqui, na verdade, são quase a mesma coisa que está escrito aqui, só que aqui eu trago as tabelas todas, aqui eu faço alguma coisa mais espertinha. Depois tem uma coisa aqui um pouco surpreendente. Às vezes, o SQL que a LLM gera está errado, simplesmente. Muito comum, quer dizer, muito comum. De vez em quando, eles geram SQL mencionando uma coluna de uma tabela, onde aquela tabela não tem aquela coluna. A LLM simplesmente alucina. A alucinação nesse contexto aqui é gerar, na verdade, SQL errado. Não tem problema. Tem um outro passo aqui dessa chain, que ele simplesmente pega o SQL e, antes de executar, ele manda verificar, manda a própria LLM verificar se o SQL está correto para aquele esquema conceitual e, eventualmente, consertar o SQL. O pior é que funciona. Tá? Pior, o melhor é que funciona. Então, são aqui 2 passos nessa chain aqui, mais sofisticados. O que a gente fez para programar isso daqui, ou para programar esse caso mais simples? Nada. A gente simplesmente usou o que já estava pronto no LangChain. Tem um monte de coisas prontas no LangChain. Uma outra que a gente está usando agora, que dá um resultado bom, é mandar decompor a consulta. Aqui é bem simples, né? Fale acerca das cidades em Cuba. Se você tiver assim, fale acerca das cidades de Cuba que estão ao norte, são duas restrições, né? Se você mandar decompor, ele vai decompor em fale acerca das cidades de Cuba e fale acerca das cidades que estão ao norte. Esse exemplo é muito bom, mas o LangChain tem pronto dentro dele, já pré-definido, um mecanismo para decompor consultas em linguagem natural, e aí você faz um tratamento em separado delas. O que você precisa fazer para isso? Nada. É só chamar a chain já pré-definida do LangChain. Tá? Então, isso aqui, LangChain, é essencial que a gente explore no curso para facilitar a vida de quem quer construir aplicações. Tem uma outra desses frameworks que... Isso aqui é a última coisa que eu quero falar, tá?
Tem uma outra desses frameworks que era popular há um tempo atrás, agora já não é tão popular assim, que é para facilitar a vida de quem tem uma coleção grande de documentos e você quer injetar essa coleção de documentos no processo de gerar texto por uma LLM. O que que o o Llama Index faz? Bom, ele tem mecanismos para você pegar a sua coleção de documentos, para cada documento quebrar o documento em pedacinhos e guardar essa estrutura nova de dados de uma forma organizada. Então, o primeiro problema a primeira tarefa do blockchain é transformar coleções de documentos textuais ou coisas parecidas, monolíticas, vamos chamar assim, numa coisa já um pouco mais estruturada, mas não estruturada logicamente. É estruturada simplesmente em pedaços. Por que que eu quero fazer uma coisa dessa? Por que que uma coisa dessas é útil? Ah, tem que lembrar lá da questão da limitação da área de prompt. 1 mega é muita coisa, mas se você tiver 100 gigas de documentos, não vai caber tudo na área de trabalho. Então, você teria que trazer os pedaços de documentos que são úteis à sua pergunta. Já falei isso várias vezes. O que que o LogChain, o Llama Index, te ajuda a fazer essa decomposição dos documentos e gerenciar o resultado, a estrutura de dados resultante disso, que é chamado um Llama Index. E, em tempo de execução, o Llama Index vai te ajudar a recuperar apenas os documentos que interessam. Tá? Então, digamos assim, o passo típico de usar o Llama Index é carrega os documentos, transforma os documentos em pedacinhos, que ele chama de nós, constrói um índice que tem esses nós para os documentos e, no final, na hora de executar, você tem uma maneira de pesquisar um índice por similaridade. Olha, eu tenho esse texto aqui, vai procurar aí nos seus nós. Quem é semelhante a esse texto me traz. Isso é o papel principal do Llama Index. É útil para processar grandes volumes de documentos. Tá? Aí tem toda uma documentação. Oi, Paulo. Isso é uma estrutura semelhante a grafos, então, tipo, com a ideia de nós, e você usa índice em cima de índice, você constrói conexões? Na verdade, é mais simples que grafos. Né? É uma árvore. Tá? O documento vira uma árvore, que os nós são os pedaços do documento, e esse treco todo é indexado para que na hora de recuperar, na hora de você fazer esse passo aqui, as coisas andem rápido. O que é legal é que ele já tem toda a parte de quebrar os nós, de quebrar os documentos em nós, organizar os nós num índice, transformar os chunks, né, os pedaços dos documentos em vetores, pesquisar os vetores, trazer o que é mais perto, tudo está pronto do Llama Index. Economiza um bocado de código usando o Llama Index. Mas é bem específico para processar documentos. Né? Não deixa de ser útil. Tá? Bom, então, para completar a história, eu fiz um resuminho em 1 hora e pouco, né, de o que a gente tem que explorar ao longo do curso. Essa parte final do LogChain, do Llama Index, foi muito rápido, mas a gente tem que estudar isso com cuidado, estudar como é que a gente constrói, organiza a interação com a LLM nessas áreas de prompt, a gente chama de prompt engineering, é o software engineering das LLMs. A gente tem que estudar esse negócio para poder ter um norte para construir as aplicações. O que falta? Muita coisa. Como é que a gente constrói uma LLM? Isso pode ser uma pergunta, vamos dizer, alguém vai querer construir uma LLM? Só o governo brasileiro quer construir uma LLM. Mas seria interessante a gente olhar como a gente poderia construir uma, por uma questão de curiosidade científica. Tem um livro que eu deixei para vocês lá no nosso website. É um livro que, na verdade, ainda não saiu. Eu comentei com vocês, eu comprei uma edição preliminar do livro. Tem uns errinhos lá, mas é pouca coisa, pelo menos as que eu peguei, né? E o livro é bem didático. Ele tem lá
Como você constrói LLM? Todo o código que você precisa para replicar os experimentos que ele descreve no livro e tem o GitHub lá, equivalente do livro. Então, se alguém quisesse aventurar a construir uma LLM, o livro mostra o caminho das pedras. A outra questão que eu não coloquei aqui, que é bem séria, é essa história de fine-tuning. Como é que eu injeto dados, digamos assim, na LLM, modificando o modelo? Até agora, com a história do Llama Index, ou outras coisas que eu falei, Bragg, por aí afora, eu vou injetar dados na LLM na área de trabalho e fazer com que ela use esses dados na área de trabalho para responder o que você está perguntando. A outra maneira de fazer isso é você fazer o fine-tuning da LLM, construir um outro modelo. Quer dizer, tem técnicas para fazer isso. Eu coloquei lá no nosso conjunto de referências, as referências básicas para essas técnicas, e isso está implementado. A parte de avaliação das LLMs é bem interessante. Eu citei assim de passagem alguns benchmarks. Então, se alguém for se aventurar a construir uma LLM, em paralelo tem que entender como é que eu vou avaliar se aquela LLM está fazendo alguma coisa útil ou não. E muito mais coisa aí pelo meio do caminho. Eu coloquei umas referenciazinhas a mais sobre, por exemplo, bancos de dados vetoriais, né? Acho que vocês estão lembrados, eu falo de chunk, falo de texto, imagem, não sei o quê, mas por baixo dos panos tudo são vetores. Tudo viram vetores e o mundo é um monte de vetores. Onde a gente pode guardar esses vetores? Num banco de dados. O que tem esses bancos de dados muito especial? Que a consulta básica que você faz a um banco de dados vetorial é procurar quais são os vetores mais próximos de um dado vetor de entrada. Isso é uma discussão completamente diferente de um banco de dados que a gente está acostumado a trabalhar, né? Então, tem várias outras coisas que a gente poderia ver. Uma delas que não é nada técnico, no sentido de não ser algo que a gente trabalha em ciência da computação, mas, por exemplo, a professora Clarice e o professor Edgar Lira, a Clarice era professora de informática, o Edgar Lira é professor da filosofia. Então, eles têm todo um grupo de trabalho sobre a parte ética dessas ferramentas, né? Então, vale a pena, se alguém estiver interessado nisso, entrar em contato dos Monteiros e participar desse grupo de trabalho lá do professor Edgar Lira, da professora Clarice. Bom, logo depois que o ChatGPT saiu, apareceu um contramovimento, digamos assim. Um movimento em prol de você não de parar esses experimentos com esses modelos grandes, porque a gente não sabia onde é que isso ia levar a gente. Os responsáveis pela coisa não sabiam direito onde é que isso ia levar. Então, teve um abaixo-assinado de março de 2023, pouco mais de um ano atrás, onde eles pediam para parar com esses experimentos, parar o desenvolvimento desses modelos. Como vocês podem ver nesse breve história que eu fiz, eles não pararam coisa nenhuma, todo mundo continuou desenvolvendo. E esse próprio abaixo-assinado, se tinha 27 mil assinaturas em março, agora, pouco essa semana passada, né, tinha 33. Então, na verdade, um pouco mais cresceu em um ano, né? Então, não é algo para a gente se preocupar, mas não tem tanta gente preocupada assim. O resto dessa apresentação, eu não vou comentar aqui com vocês, é uma discussão sobre o quanto a gente pode considerar que esse trabalho, essa saída de uma LLM ou de algum desses modelos grandes é uma manifestação criativa ou não. Então, tem uma discussão aí que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente já está bem adiantado,
mas não é uma discussão nova. Isso aqui eu já assisti uma palestra há muito tempo atrás, 1976, desse sujeito chamado Weizenbaum, que escreveu um livro por conta da experiência que ele teve. Ele criou, em 1970, eu acho, um sistema chamado ELIZA. E esse sistema era a coisa mais simples do mundo. Você colocava uma frase e ele te respondia com uma frase. Como o Weizenbaum não sabia como testar direito esse sistema, nota que quando o Weizenbaum criou o ELIZA, não existia compilador de Lisp. Ele próprio escreveu um compilador de Lisp, escreveu o ELIZA nesse Lisp primitivo, né? E aí, bom, como é que eu vou testar esse troço que eu fiz? Que no fundo era um pattern matching de texto, né? Ele pegou um manual, isso é ótimo, né? O manual de análise e pegou uma porção de exemplos do livro de análise, né? E programou esse troço no ELIZA. Então, o que o ELIZA, no fundo, rodando o que ele chamou de Docker Script era? Ele simulava uma sessão de análise. E a coisa tomou vulto a tal ponto que a secretária do Weizenbaum se fechava na sala para interagir. Era como vocês veem aqui pelo print screen, era não era um terminal de raiz 14, era um terminal burro, né? Então ela interagia com o ELIZA nesse terminal burro e não queria ninguém por perto, como se ela tivesse numa sessão de análise. Esse troço tomou um vulto tão grande que o Weizenbaum escreveu um livro, Computer Power and Human Reason, esse livro aqui, que eu comprei e li depois de assistir a palestra do Weizenbaum, né, onde ele argumentava que, no fundo, comparar o ELIZA a um analista era um insulto, porque, ou, na verdade, generalizando, qualquer visão antropomórfica de computadores é uma redução do ser humano, né? Ou de uma redução, uma diminuição, né? Da importância do ser humano e das formas de vida em geral. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte: por mais complicado, por mais confuso, por mais sofisticado que seja um desses modelos computacionais, ele é um modelo computacional. Não tem nada que ficar comparando a maravilha que é o ser humano e as formas de vida, por mais simples, a formiguinha que está aí, né? Então, a posição do Weizenbaum foi tão forte que ele escreveu esse livro e desistiu de trabalhar em inteligência artificial. O Weizenbaum era um dos fundadores do AI Lab do MIT, junto com outros que na época foram meus professores até, né? Então, essa história toda que a gente fica falando, que a simulação, a saída desses modelos é extremamente realista, seja em texto, em imagem, cores ou vídeo, né? É apenas um modelo gerando alguma coisa que se parece com uma atividade humana, mas está longe de poder ser comparado aos seres humanos. Esse era o argumento do Weizenbaum há 60 anos atrás. 1900, quanto que exatamente? Eu não coloquei aqui, mas o livro do Weizenbaum é quase que exatamente 60 anos atrás, né? E as coisas continuam nesse pé. No fundo, é esse tipo de discussão que lá o professor Edgar Lira e a professora Clarice continuam explorando e que é um aspecto que a gente não vai tocar aqui no curso. Bom, deixa eu parar aqui.